Os lustres de cristal banhavam o salão de baile do Solar Blackthorn numa luz dourada, enquanto a última nota de um concerto de piano impossível se desvanecia no silêncio. Centenas das figuras mais poderosas do país levantaram-se para aplaudir, enquanto o maestro Adrian Falk sorria e dizia: talvez menos de 20 mulheres vivas consigam executar esta peça impecavelmente. A sala zumbia de admiração até que o chefe da máfia, Cassian Voss, ergueu o seu copo de vinho com um leve sorriso divertido. Se alguma mulher aqui conseguir tocar este concerto do princípio ao fim, sem um único erro, disse ele, a sua voz calma silenciando toda a conversa no salão, eu caso com ela. Risos percorreram o salão de baile. Nenhuma esposa de bilionário se moveu. Nenhuma pianista celebrada ousou aproximar-se do piano de cauda. Perto da entrada da sala, uma empregada curvilínea chamada Helena Marlowe pousou silenciosamente a bandeja de prata que carregava. Ignorando todos os olhares de escárnio, ela caminhou em direção ao piano vazio. O riso aumentou até que os seus dedos repousaram nas teclas. E pela primeira vez naquela noite, Cassian Voss baixou lentamente o copo e esqueceu-se de beber o próximo gole. A manhã do baile de caridade Blackthorn começou muito antes do nascer do sol. Enquanto a elite da cidade ainda dormia atrás de cortinas de seda e paredes de mármore, o pessoal de serviço do Solar Blackthorn já trabalhava há horas. Entre eles estava Helena Marlowe. Aos 28 anos, Helena não se parecia com as mulheres glamorosas que logo chegariam em vestidos de grife que valiam mais do que a maioria das famílias ganhava num ano. A sua figura era suave e curvilínea, o seu uniforme preto simples e bem passado e o seu cabelo escuro preso num coque modesto. Ela raramente falava, a menos que alguém lhe fizesse uma pergunta direta. Ela aprendeu há muito tempo que as pessoas invisíveis sobreviviam mais tempo. Hoje, cada copo de cristal tinha de brilhar sem impressões digitais. Cada bandeja de prata tinha de reluzir como um espelho. Cada cadeira tinha de estar exatamente no mesmo ângulo à volta do salão de baile. Helena movia-se silenciosamente de mesa em mesa, polindo os últimos copos de vinho com cuidado experiente. Ela notou o piano de cauda pousado sob o enorme lustre. Tinha sido entregue na noite anterior e cercado por cordas de veludo para impedir que alguém o tocasse antes do concerto. Por um breve momento, os seus olhos demoraram-se na sua superfície preta polida. Então ela sorriu fracamente para si mesma e voltou ao trabalho. Nem penses nisso. Outra empregada sussurrou com um sorriso. Helena piscou. O quê? O piano. Eu não estava a pensar em nada. A empregada mais velha riu. Tu paras sempre quando vês um. Helena simplesmente baixou os olhos. Talvez parasse. Ela nunca tinha percebido que alguém estivesse a prestar atenção. Horas depois, carros de luxo começaram a chegar um após o outro pelos portões de ferro forjado. Bilionários, funcionários do governo, estrelas de cinema, líderes empresariais internacionais, músicos de renome mundial. O Solar Blackthorn transformou-se lentamente num palco onde a própria riqueza parecia competir pela atenção. As governantas alinhavam-se na entrada em perfeita formação. O seu trabalho era simples: sorrir, abrir portas, recolher casacos, permanecer despercebidas. A maioria dos convidados passava por elas como se fossem parte da mobília. Algumas nem sequer faziam contato visual. Outras olhavam diretamente para o pessoal apenas para criticar algo. As flores deviam ter sido rosas brancas. O meu champanhe não está frio o suficiente. Por que é que a iluminação está tão fraca? Helena respondia a cada queixa com a mesma voz calma. Peço imensa desculpa, senhora. Vou tratar disso imediatamente. Ela nunca discutia. Não porque lhe faltasse orgulho, mas porque a experiência lhe tinha ensinado que o orgulho não pagava o aluguel. No final da tarde, uma mulher alta drapeada em seda esmeralda parou em frente a Helena. O seu colar de diamantes brilhava sob as luzes. Era Vivian Ashcroft, uma das mais influentes socialites da cidade e uma generosa doadora do baile. Vivian olhou Helena de cima a baixo sem tentar esconder o seu julgamento. Meu Deus, disse ela, alto o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. Contratam criadas com base na bondade e não na aparência? Várias mulheres à sua volta riram.
Outra acrescentou: com essa figura, ela devia ficar na cozinha em vez de servir os convidados. Seguiram-se mais risos. Helena sentiu o calor subir-lhe às bochechas. Ela podia ter se afastado. Em vez disso, inclinou a cabeça educadamente. Peço desculpa se causei qualquer inconveniente. Vivian sorriu com satisfação. Ah, relaxa. Foi apenas uma piada. As mulheres continuaram em direção ao salão de baile, ainda a rir entre si. Um mordomo mais velho, que tinha testemunhado tudo, aproximou-se silenciosamente de Helena. Lidaste bem com isso. Ela forçou um pequeno sorriso. Estou habituada. O mordomo olhou para ela por um longo momento antes de dizer suavemente: ninguém se devia habituar a ser tratado assim. As suas palavras permaneceram com ela. Não porque mudassem nada, mas porque a lembravam que alguém tinha notado. À medida que a noite caía sobre a propriedade, os músicos começaram a afinar os seus instrumentos, enquanto os fotógrafos se reuniam do lado de fora da entrada. O baile de caridade anual estava prestes a começar. Todos os anos, o evento arrecadava milhões para hospitais infantis. Todos os anos, também se tornava a reunião social mais prestigiada da cidade. E todos os anos, um homem permanecia o centro das atenções. Cassian Voss. As pessoas temiam-no. As pessoas respeitavam-no. Alguns até o admiravam. No entanto, muito poucos afirmavam conhecê-lo. Quando o seu limusina preto finalmente parou em frente à mansão, toda a conversa lá fora pareceu pausar. Cassian saiu, vestindo um smoking preto perfeitamente cortado. A sua expressão permaneceu indecifrável. Ele cumprimentou os doadores com cortesia fácil, agradeceu aos voluntários, apertou as mãos de políticos e reconheceu convidados famosos pelo nome. Nada nele sugeria a reputação implacável sussurrada em toda a cidade. Ao entrar no salão de baile, os seus olhos aguçados percorreram brevemente o pessoal alinhado ao longo da parede. Por menos de um segundo, o seu olhar encontrou o de Helena. Ela baixou imediatamente a cabeça. Ele continuou a andar sem diminuir o passo. Para ele, ela era simplesmente mais um membro do pessoal da casa, ou assim ela acreditava. Momentos depois, o maestro Adrian Falk chegou a aplausos entusiásticos. O lendário pianista sorriu calorosamente ao aproximar-se do magnífico piano de cauda à espera sob o lustre. Os convidados encontraram os seus lugares ansiosamente. As conversas desvaneceram-se. As luzes diminuíram. De pé, silenciosamente, perto do fundo do salão de baile, com uma bandeja de prata apoiada no braço, Helena observava o palco a uma distância respeitosa. Ela não fazia ideia de que, antes do fim da noite, todas as pessoas naquela sala saberiam o seu nome. O salão de baile mergulhou num silêncio completo, enquanto o maestro Adrian Falk ajustava o banco do piano e pousava as mãos levemente sobre as teclas. Sem uma palavra, ele começou. As notas de abertura flutuaram pelo Solar Blackthorn como um sussurro antes de explodirem em passagens de velocidade e precisão de tirar o fôlego. Os seus dedos pareciam desaparecer sobre o teclado, tecendo melodias delicadas e explosões violentas de emoção que deixavam até músicos experientes aprender a respiração. Por quase 15 minutos, ninguém pegou num copo de vinho. Ninguém verificou o telemóvel. O concerto impossível exigia toda a atenção da sala. Quando o acorde final ribombou sob os lustres de cristal, o público explodiu em aplausos. Alguns convidados levantaram-se. Outros simplesmente olhavam para o piano em descrença. O maestro Falk aceitou a ovação com uma vênia graciosa antes de levantar uma mão para silêncio. Já toquei este concerto em salas de concerto por todo o mundo, disse ele. Todos os pianistas o respeitam. A maioria evita-o. Uma onda de risos silenciosos espalhou-se pela audiência. Ele sorriu, não porque as notas sejam impossíveis. Ele fez uma pausa, mas porque o coração por trás delas o é. A sala ficou novamente imóvel. Esta peça exige técnica impecável, memória extraordinária e honestidade emocional ao mesmo tempo. Eu diria, ele olhou em volta do salão de baile, que provavelmente há menos de 20 mulheres vivas que a conseguiriam executar do princípio ao fim sem um erro grave. Um murmúrio percorreu os convidados. Vários músicos famosos assentiram em concordância. Outros trocaram sorrisos duvidosos.
Perto do fundo do salão de baile, Helena baixou os olhos e continuou a recolher copos de champanhe vazios. A conversa não tinha nada a ver com ela, ou assim ela acreditava. Na mesa central, Cassian Voss recostava-se confortavelmente na sua cadeira, girando lentamente o vinho tinto escuro dentro do seu copo de cristal. Um dos empresários sentados ao seu lado riu. Então, maestro, está a dizer que nenhuma das senhoras nesta sala conseguiria provar que está errado? Seguiram-se mais risos. Os lábios de Cassian curvaram-se num sorriso subtil. Ele raramente falava simplesmente para entreter uma multidão. Hoje à noite, no entanto, algo no desafio o divertia. Ele ergueu ligeiramente o copo. Se alguma mulher nesta sala conseguir executar este concerto do princípio ao fim sem um único erro, a sua voz calma transportou-se facilmente por todo o salão de baile. Toda a conversa parou. Até os fotógrafos baixaram as suas câmaras. Cassian esperou o tempo suficiente para que todos os olhos se virassem para ele. Eu caso com ela. Silêncio. Depois o salão de baile explodiu. Alguns convidados irromperam em risos incontroláveis. Várias mulheres aplaudiram sarcasticamente. Um senador quase derramou a sua bebida. Vivian Ashcroft cobriu a boca com um leque de diamantes. Oh, essa é a proposta mais cara que já ouvi. Outra socialite riu. Alguém devia tentar. Tornar-se a Sra. Voss valeria certamente o esforço. Algumas mulheres mais jovens olharam para o piano antes de desviarem rapidamente o olhar. A piada era divertida. Tentar executar o concerto seria humilhante. Até os músicos profissionais evitaram fazer contato visual com o maestro Falk. Eles compreendiam muito bem a dificuldade da peça. Cassian simplesmente sorriu e tomou outro gole de vinho. Ele não esperava voluntários. Era precisamente por isso que a promessa não lhe custava nada. Entretanto, Helena carregava silenciosamente a sua bandeja de prata em direção a uma das mesas de serviço. Os risos ecoavam pelo salão. Ela tentou ignorá-los. No entanto, as palavras do maestro Falk permaneciam na sua mente. O concerto. Ela conhecia-o. Não a partir de partituras, não de aulas, simplesmente de memória. Os seus dedos apertaram a borda da bandeja. Não. Ela afastou o pensamento. Aquele não era o seu lugar. Ela estava ali para encher copos, não para tocar perante as pessoas mais influentes do país. Ao chegar à estação de serviço, notou o velho mordomo a observá-la com olhos curiosos. Pareces distraída, disse ele suavemente. Estou bem. Tens estado a olhar para esse piano a noite toda. Helena forçou um sorriso. Sempre gostei de música. Muitas pessoas também. Ele hesitou antes de acrescentar. Mas elas não olham para um instrumento como tu. Antes que Helena pudesse responder, outra gargalhada ecoou do salão de baile. Alguém gritou brincando. Anda lá. Certamente uma senhora corajosa quer casar com o grande Cassian Voss. Seguiram-se mais risos. O próprio Cassian parecia quase envergonhado da seriedade com que os convidados tinham abraçado a piada. Ele abanou ligeiramente a cabeça e voltou a pegar no seu vinho. Helena olhou para o piano de cauda. A sua superfície preta polida refletia centenas de luzes cintilantes. Por razões que ela não conseguia explicar, ela lembrou-se de algo que o seu pai lhe tinha dito uma vez, anos antes. Um piano nunca se importa quem se senta à sua frente. Ele apenas responde às mãos que o entendem. Ela fechou os olhos apenas por um segundo. Depois, pousou lentamente a bandeja de prata na mesa de serviço. O som metálico suave atraiu a atenção do pessoal próximo. Sem dizer uma palavra, Helena desamarrou o avental branco à volta da sua cintura e dobrou-o cuidadosamente ao lado da bandeja. Uma empregada olhou para ela. Helena, o que estás a fazer? O velho mordomo observou em silêncio. Uma ligeira expressão de surpresa cruzou o seu rosto. Helena respirou fundo e firme. Depois começou a andar. Não rapidamente, não dramaticamente, simplesmente um passo calmo após o outro. Pelo chão de mármore, entre filas de bilionários, passando por políticos, celebridades e músicos de renome mundial. As conversas desvaneceram-se à medida que as pessoas percebiam que uma criada se aproximava do piano. Alguns convidados riram novamente. Outros franziram o senho em confusão. Vivian Ashcroft sussurrou alto o suficiente para todos os vizinhos ouvirem.
Isto vai ser divertido. Cassian finalmente notou a jovem a sair da fila de criados. A sua expressão divertida desapareceu lentamente. Ele observou-a sem pestanejar. O maestro Falk afastou-se do piano, mas não disse nada. Simplesmente observou-a com crescente curiosidade. Helena parou em frente ao magnífico piano de cauda. Por um batimento cardíaco, todo o salão de baile pareceu parar de respirar com ela. Ela puxou gentilmente o banco, sentou-se, ergueu as mãos e pousou os dedos nas teclas. Por um segundo longo e insuportável, Helena não fez nada. As pontas dos seus dedos pousaram levemente nas teclas de marfim, enquanto centenas de olhos curiosos esperavam o constrangimento inevitável. Alguém riu. Outro convidado sussurrou. Ela nem sabe por onde começar. Vivian Ashcroft cruzou os braços, já com um sorriso satisfeito de quem esperava um fracasso espetacular. Cassian Voss permaneceu em silêncio. O seu copo de vinho repousava intocado ao lado da sua cadeira. Ele já não sorria. Então, Helena pressionou a primeira tecla. Uma única nota flutuou pelo salão de baile com uma clareza espantosa. A segunda seguiu-se, depois a terceira. Em poucos momentos, a abertura familiar do Concerto Impossível desdobrou-se tão naturalmente que todos os músicos profissionais da sala instintivamente olharam para o palco. Ninguém ria agora. Os seus movimentos não eram teatrais nem hesitantes. Eram calmos, confiantes, quase íntimos, como se ela não estivesse a tocar para centenas de estranhos, mas a cumprimentar um velho amigo que não via há anos. A expressão do maestro Adrian Falk mudou imediatamente. A sua polida curiosidade desapareceu. Ele aproximou-se do piano sem se dar conta. Impossível. Ela não procurava as notas. Ela já sabia onde cada nota vivia. O primeiro movimento tornou-se mais exigente. Arpejos rápidos fluíam sem esforço sob os dedos de Helena. Os saltos impossíveis aterravam com precisão surpreendente. Os seus pulsos permaneciam relaxados. A sua respiração nunca mudou. Os convidados que não sabiam nada de música clássica ainda podiam sentir que algo extraordinário estava a acontecer. A própria sala parecia diferente. Até os criados tinham esquecido os seus deveres. Bandejas de champanhe permaneciam intocadas. Ninguém falava. Quando Helena entrou no segundo movimento, a música suavizou. O brilhante espetáculo de técnica deu lugar a uma emoção silenciosa. Algumas melodias soavam quase frágeis, carregando uma solidão que alcançava todos os cantos do salão de baile. Uma mulher idosa na primeira fila tirou lentamente os óculos para secar lágrimas inesperadas. Ela não chorava porque a performance era perfeita. Ela chorava porque parecia dolorosamente honesta. O batimento cardíaco do maestro Falk acelerou. Ele inclinou-se para o piano, estudando cada movimento das mãos de Helena. Então ele notou. A sua interpretação. Ela não estava a interpretar o concerto da maneira que os conservatórios modernos ensinavam. Ela tocava certas passagens com pequenas hesitações que a maioria dos professores consideraria erros. No entanto, essas pausas transformavam a música em algo assustadoramente humano. Fox sussurrou para si mesmo. Não. Um violinista parado ao lado dele franziu o senho. O quê? O maestro nunca tirou os olhos de Helena. Essa interpretação desapareceu há décadas. O violinista piscou. O que queres dizer? Pertencia a uma velha europeia. Nenhuma academia ensina isso hoje em dia. Quase ninguém vivo se lembra disso. Entretanto, Cassian observava Helena em vez do teclado. Não havia medo no seu rosto, nem desejo de impressionar, nem orgulho. Ela não estava a tentar ganhar aplausos. Parecia alguém a contar silenciosamente uma história que apenas o piano conseguia entender. Pela primeira vez naquela noite, Cassian ficou genuinamente curioso. Quem era aquela mulher? Como é que uma criada podia possuir a compostura de uma artista de concerto? O movimento final chegou. O seu ritmo aterrador tinha derrotado inúmeros pianistas talentosos ao longo dos anos. Vários músicos inclinaram-se inconscientemente para a frente em antecipação. Esta era a parte em que ela falharia. O tempo acelerou. Os dedos de Helena voaram pelo teclado. As passagens tornaram-se cada vez mais implacáveis. No entanto, cada nota aterrou exatamente onde devia estar. Não apressada, não forçada,
simplesmente certa. O sorriso confiante de Vivian desapareceu lentamente. Um empresário parou de fingir beber o seu champanhe. Outro baixou silenciosamente o telemóvel que estava a usar para gravar o que ele esperava que se tornasse uma piada embaraçosa. Ninguém queria interromper a performance mais. Perto do fim do concerto, veio a sua sequência mais notória, uma cascata brutal de oitavas e mãos cruzadas que tinha humilhado gerações de pianistas. O maestro Falk prendeu a respiração. Helena fechou os olhos apenas por um instante. Então ambas as mãos moveram-se como se guiadas por uma memória mais antiga que o próprio pensamento. As páginas finais do concerto irromperam pelo salão de baile com um poder de tirar o fôlego. Cada nota soava clara, cada frase carregava propósito, cada silêncio parecia tão significativo quanto a própria música. E então o acorde final ecoou sob os lustres de cristal. Seguiu-se o silêncio. Não silêncio educado, não silêncio incerto. O tipo de silêncio que só aparece quando as pessoas testemunharam algo que não conseguem explicar imediatamente. Ninguém se moveu. Até os fotógrafos esqueceram de pressionar os seus obturadores. Helena abriu lentamente os olhos. Pela primeira vez desde que se sentou ao piano, ela olhou em volta do salão de baile. Centenas de estranhos olhavam para ela. Alguns em descrença, outros em admiração. Alguns com expressões que ela não conseguia entender. Ela levantou-se silenciosamente do banco. Por um breve momento, ela parecia exatamente como tinha estado uma hora antes. Não uma prodígio. Não uma celebridade. Simplesmente uma criada num uniforme preto. Então o maestro Adrian Falk começou a aplaudir. Uma vez, duas vezes, novamente, logo ele estava de pé. "Eu também estou", disse ele, a sua voz transportando-se pelo corredor silencioso. Um a um, os músicos levantaram-se. Depois os convidados. Em segundos, todo o salão de baile explodiu numa ovação em pé. Os aplausos pareciam intermináveis. Helena baixou a cabeça, sobrecarregada. Ela nunca tinha imaginado que tantas pessoas aplaudissem por ela. Do outro lado da sala, Cassian Voss permaneceu sentado por mais alguns segundos. Os seus olhos nunca saíram de Helena. Finalmente, ele também se levantou. Ele aplaudiu apenas uma vez a sua expressão se ter assentado na sua calma habitual, mas algo por trás dos seus olhos tinha mudado. A diversão desaparecera. Seu lugar estava uma pergunta. Quando os aplausos finalmente começaram a desvanecer-se, Cassian virou-se ligeiramente para o chefe da sua equipa de segurança, que se tinha aproximado silenciosamente ao seu lado. Sem tirar os olhos de Helena, ele falou numa voz baixa e controlada. "Descubra tudo sobre Helena Marlowe." O guarda assentiu. "Sim, senhor." Cassian voltou a olhar para a jovem rodeada de aplausos. Algures por trás desse simples uniforme preto, havia uma história que ninguém no salão de baile alguma vez tinha imaginado. Os aplausos continuaram muito depois de Helena se afastar do piano. Ela desejava que parassem. Não porque não gostasse do reconhecimento, mas porque todos os olhos no salão de baile pareciam subitamente fixos nela. Uns minutos antes, ela era invisível. Agora estranhos tentavam apertar-lhe a mão, jornalistas pediam o seu nome e vários convidados sussurravam enquanto ela passava. Helena desculpou-se silenciosamente e esgueirou-se por um corredor lateral em direção à ala de serviço. Ela precisava de silêncio. Precisava de se lembrar quem era antes que a música mudasse tudo. De volta ao salão de baile, o maestro Adrian Falk permaneceu ao lado do piano, ainda incapaz de explicar o que tinha testemunhado. Cassian aproximou-se dele. "Já tocou nos maiores palcos do mundo", disse ele. "Já ouviu alguém tocar daquela maneira?" Falk respondeu sem hesitação. "Não." Cassian ergueu uma sobrancelha. "Nem mesmo entre os famosos?" O maestro abanou lentamente a cabeça. "Ouvi pianistas com maior velocidade. Ouvi pianistas com maior poder. Mas nunca ouvi ninguém contar aquela história como ela contou." Cassian olhou para a porta vazia, onde Helena tinha desaparecido. "Que história?" Falk sorriu fracamente. "A história de alguém que aprendeu música antes de aprender a tocar." Essa resposta apenas aprofundou o mistério. Mais tarde naquela noite, o chefe de segurança de Cassian entrou silenciosamente no seu estudo particular. "Encontrei informações sobre Helena Marlowe."
Cassian fez sinal para que ele continuasse. Ela não tem formação em conservatório. Nenhuma competição de música. Sem histórico de concertos. Sem performances profissionais. Cassian franziu o senho. Então onde é que ela aprendeu? O guarda abriu uma pasta fina. O pai dela, Thomas Marlowe, consertava e afinava pianos para teatros antigos e igrejas. Cassian esperou. É tudo? Quase. O guarda hesitou. As pessoas que trabalharam com ele lembram-se de algo invulgar. Cassian permaneceu em silêncio. Diziam que, sempre que ele acabava de consertar um piano, testava-o tocando curtas passagens de concertos famosos. A filha dele sentava-se sempre nos bastidores, a ouvir atentamente. Cassian inclinou-se para a frente. Ela nunca teve aulas. Não. Nenhum professor formal. Nenhuma academia. Nenhuma bolsa de estudos. O guarda virou outra página. Vizinhos lembram-se de ouvir música tarde da noite. Eles assumiam que Thomas estava a praticar. Mas depois dele adoecer, a música continuou. Cassian fechou lentamente a pasta. Uma imagem começou a formar-se na sua mente. Uma menina escondida atrás de cortinas de teatro, a ouvir, a lembrar-se, a voltar para casa para um velho piano que mais ninguém queria, a tocar as mesmas melodias novamente até que elas se tornassem parte dela. Na tarde seguinte, Cassian visitou os aposentos dos criados sem se anunciar. Toda a casa congelou em surpresa. Helena levantou-se imediatamente. Sr. Voss, não precisa de parar de trabalhar, disse ele calmamente. Não estou aqui para inspecionar ninguém. Os outros funcionários saíram silenciosamente, sentindo que a conversa era para ser privada. Durante vários segundos, nenhum deles falou. Finalmente, Cassian perguntou, por que é que não disse a ninguém que sabia tocar? Helena baixou os olhos. Porque ninguém perguntou. Depois de ontem à noite, muitas orquestras a contratariam. Ela sorriu tristemente. Eu não saberia viver no mundo delas. Cassian estudou o seu rosto. Nunca houve qualquer hipótese. Houve oportunidades. Ela dobrou outra toalha de mesa limpa antes de continuar. Mas as oportunidades ainda custam dinheiro. O meu pai conseguia consertar pianos de concerto. Ele nunca conseguiu comprar um. Ele ensinou-me a respeitar a música. Ele não conseguiu pagar para me ensinar profissionalmente. Cassian notou que não havia amargura na sua voz, apenas gratidão. O que lhe aconteceu? Ele adoeceu. Saí da escola. Trabalhei onde pude. Restaurantes, hotéis, empresas de limpeza. Quando o Solar Blackthorn me contratou, pagava o suficiente para cobrir o tratamento dele. Ela fez uma pausa. Ainda não era o suficiente. Cassian compreendeu o resto sem perguntar. Lamento. Ela sorriu gentilmente. Ele sempre acreditou que o talento não era algo que se possuía. Era algo que se protegia. Pela primeira vez em anos, Cassian não teve uma resposta espirituosa. Antes de sair, ele olhou para a antiga arrecadação no fim do corredor. O que há lá dentro? Um piano vertical descartado. Não é afinado há anos. Às vezes, ela hesitou. Eu toco depois de toda a gente adormecer. Naquela noite, muito depois do baile ter terminado e a mansão estar silenciosa, Cassian encontrou-se a caminhar pelos corredores vazios. Uma melodia fraca flutuava da arrecadação. Ele parou em frente à porta entreaberta. Lá dentro, Helena sentava-se em frente a um velho piano riscado com madeira rachada e teclas desbotadas. Várias notas uniam mal. Outras estavam mal desafinadas. No entanto, ela tocava como se não conseguisse ouvir as imperfeições. A música não era o concerto impossível. Era uma simples canção de embalar, suave, quente, quase infantil. Cassian permaneceu do lado de fora da porta. Ele percebeu algo que o surpreendeu até a si próprio. O magnífico concerto no salão de baile tinha-o impressionado. Esta melodia silenciosa comoveu-o muito mais, porque nenhum público estava a assistir. Nenhum aplauso seguir-se-ia. Ela tocava simplesmente porque a música ainda vivia dentro dela. Sem fazer barulho, Cassian virou-se e afastou-se antes que ela o notasse. Na manhã seguinte, o velho piano vertical tinha desaparecido. Em seu lugar estava um piano de concerto lindamente restaurado. Não havia nota, assinatura, nem explicação. Helena tocou suavemente na madeira polida, confusa. O velho mordomo sorriu com conhecimento, mas não disse nada. Do outro lado da propriedade,
Cassian observava de uma janela no andar de cima. Pela primeira vez em muitos anos, o homem mais temido da cidade encontrava-se a esperar que alguém se sentasse e tocasse. 3 semanas após o baile, o Solar Blackthorn organizou outra recepção de caridade. Desta vez, os convidados vieram com um propósito diferente. Muitos esperavam que a misteriosa criada que tinha chocado a elite da cidade se apresentasse novamente. Helena tinha recusado todas as entrevistas, todos os convites televisivos, todas as ofertas de prestigiadas academias de música. Ela continuava a trabalhar no Solar Blackthorn. Ela ainda usava o mesmo uniforme preto. E todas as noites, depois de terminados os seus deveres, ela praticava silenciosamente no piano que Cassian tinha restaurado anonimamente para ela. Só uma coisa tinha mudado. Ela já não se sentia invisível. Quando a recepção começou, um sedã de luxo preto rolou para o pátio. No momento em que o motorista abriu a porta, Helena sentiu a cor desaparecer do seu rosto. Ela reconheceu o homem imediatamente. Victor Hale. Anos antes, Victor tinha comprado o teatro onde o seu pai consertava pianos. Ele fechou-o em poucas semanas, despediu quase todos os funcionários e vendeu o edifício a promotores de luxo. Sem trabalho, o seu pai perdeu não só o rendimento, mas também o único lugar onde a música preenchia a sua vida. O colapso financeiro que se seguiu acabou por lhe custar a saúde. Victor, é claro, não se lembrava de nada disso. Para ele, tinha sido apenas mais uma decisão de negócio lucrativa. Dentro do salão de baile, Victor notou Helena a carregar uma bandeja de champanhe. Ele franziu o sobrolho por um momento antes de rir. Então, a pequena menina do palco acabou por se tornar uma criada. Os convidados próximos ficaram em silêncio. Victor aproximou-se. Lembro-me do teu pai. Ele desperdiçou a vida a consertar instrumentos que pertenciam a pessoas mais ricas do que ele jamais poderia ser. As suas palavras atingiram mais forte do que Helena esperava. Ela baixou os olhos, lutando para manter a compostura. O meu pai adorava o seu trabalho. Victor encolheu os ombros. O amor não paga contas. Certamente não o salvou. O salão de baile tornou-se dolorosamente silencioso. Vários convidados desviaram o olhar, desconfortáveis. Antes que Helena pudesse responder, outra voz quebrou o silêncio. Chega. Cassian Voss atravessou a sala a passos medidos. A sua expressão permaneceu calma, mas a sala pareceu ficar mais fria à sua volta. Victor forçou um sorriso. Não sabia que ela era importante para ti. Cassian parou ao lado de Helena. Depois, sem hesitação, tirou-lhe gentilmente a bandeja de champanhe e colocou-a numa mesa próxima. Só então se virou para Victor. Julgaste o pai dela pelo seu saldo bancário. Julgaste-a pelo uniforme de serva. Ele olhou à volta do salão de baile. Eu julgo as pessoas pelo que resta depois que os aplausos se desvanecem. Ninguém falou. Cassian continuou. A riqueza nesta sala comprou quadros. Comprou empresas. Comprou influência. Ele olhou para Helena, mas nada disso podia comprar o que ela ganhou através da paciência, sacrifício e perseverança silenciosa. Victor zombou. Ela ainda é só uma criada. A resposta de Cassian veio sem a menor hesitação. Não. Ela é a pessoa mais notável nesta sala. O silêncio instalou-se sobre os convidados. Até Vivian Ashcroft baixou os olhos, lembrando-se da piada cruel que tinha feito apenas semanas antes. Cassian virou-se para Helena. Ela parecia confusa, quase sobrecarregada. Ele sorriu pela primeira vez desde a noite do baile. Eu fiz uma promessa naquela noite. Suaves espalharam-se pela sala enquanto as pessoas se lembravam. Cassian assentiu. No início foi uma piada. Ele tirou um pequeno estojo de veludo do bolso do casaco. Mas aprendi algo desde então. Ele abriu-o. Dentro, repousava um simples anel de diamantes. Não fiquei impressionado porque tocaste um concerto impossível. Fiquei comovido, porque permaneceste gentil, depois que o mundo te deu todas as razões para não o seres. A sua voz suavizou. Helena Marlowe, não quero casar com a mulher que impressionou um salão de baile inteiro. Quero casar com a mulher que praticava sozinha, quando ninguém estava a ouvir. Lágrimas encheram os olhos de Helena. Por vários segundos, ela não conseguiu falar. Então, sorriu através delas. O mesmo sorriso gentil que usara enquanto polia copos antes do baile.
Só que desta vez, todo o salão de baile esperava pela sua resposta. Ela deu um pequeno aceno trêmulo. Sim. Os aplausos que se seguiram soaram muito diferentes dos aplausos depois do concerto. Naquela noite, as pessoas não celebravam talento extraordinário. Celebravam caráter extraordinário. Um ano depois, o grande salão de baile do Solar Blackthorn parecia muito o mesmo. Os lustres de cristal ainda iluminavam os pisos de mármore polido. O piano de cauda ainda se erguia sob o teto alto, onde outrora o riso ecoava à custa de uma criada silenciosa. Mas tudo o resto tinha mudado. Todas as manhãs de sábado, a mansão abria as suas portas a crianças de famílias com dificuldades. Algumas chegavam a usar sapatos gastos. Outras nunca tinham tocado num piano antes. Helena recebia todas elas com o mesmo sorriso gentil. Não há audições aqui, dizia ela sempre. Apenas curiosidade. Ela nunca perguntava se eles podiam pagar aulas. Ela lembrava-se muito bem de como era ficar de fora de um mundo que parecia reservado para outra pessoa. À medida que as pequenas mãos exploravam as teclas pela primeira vez, a música enchia novamente o salão de baile. Não como uma performance, não como uma competição, mas como esperança. Da última fila, Cassian Voss muitas vezes observava em silêncio. Ele nunca interrompia as aulas. Ele simplesmente ouvia, tal como Helena tinha uma vez ouvido de trás de velhas cortinas de teatro enquanto seu pai afinava pianos esquecidos. Às vezes, os seus olhares cruzavam-se pela sala. Nenhuma palavra era necessária. A promessa que tinha começado como uma piada descuidada tornara-se a maior verdade da vida de Cassian. E a mulher outrora descartada como apenas uma criada provara algo muito mais valioso do que talento extraordinário. Ela provou que a bondade, a perseverança e a devoção silenciosa podem criar uma melodia poderosa o suficiente para mudar não apenas uma única vida, mas todos os corações dispostos a ouvir.